Oi, pessoal, boa noite. Cheguei. Coloquem pra mim se vocês estão me ouvindo bem. Oi, Elis, Ludmila, Meladinho, Vanessa. Legal, estão me ouvindo bem. Que bom, vamos chegando. Como é que foram de final de ano? Eu fiz uma live bem rapidinho outro dia, falando sobre livro, leitura de livro. Alguém aqui pegou para ler O Mito do Empreendedor? Que foi o livro que eu sugeri naquela live. Silvia, sim. Travou. Travei? Quem leu o livro? Coloca aí pra mim. Ou tá lendo? Oi, Dai. Ainda não, mas quero ler. Aquele livro, O Mito do Empreendedor, ele é muito legal. E dentro da história do livro, ele conta inclusive a história. Todo livro ele se baseia para contextualizar a situação e ensinar a gente a empreender. A história é contada de uma confeiteira. Então é muito legal. Uma moça que faz tortas e é bem bacana para a gente entender as fases do empreendedor. Estela, foi uma live muito rápida que eu fiz, acho que deu 10 minutos de live, que eu entrei falando da importância que eu enxergo de vocês realmente desenvolverem uma mentalidade empreendedora, que eu acho que está faltando muito. E aí eu sugeri um livro, eu estava terminando no grupo de estudos de livro que eu tenho, eu estava terminando o livro Poder do Hábito e começando esse livro que chama O Mito do Empreendedor. Ele tá aqui, ó. Eu já tinha lido uma parte, acho que para vocês parece ao contrário, né? Eu já tinha lido metade dele, mas agora eu voltei pro começo para estudar junto com o pessoal do meu grupo. Oi, Vânia, boa noite. E acho bem legal vocês lerem, tá? Porque ali vocês vão entender muitas coisas em relação ao que acontece com vocês. E realmente é muito importante que vocês busquem esse desenvolvimento de uma mentalidade empreendedora, para que vocês consigam realmente alavancar o negócio de vocês, tá bom? Bom, eu não sei se tem gente nova, faz tempo que eu não faço live aqui, fiz aquela bem rapidinho, então eu vou me apresentar. Eu sou Isa Tavares, eu fui confeiteira por 7 anos, hoje eu não trabalho mais com isso, mas hoje eu tô aqui desde da metade do ano passado, trazendo aqui para vocês um pouco do que eu aprendi nesses 7 anos de vivência. E depois disso eu fui estudar marketing. Hoje eu atuo no marketing digital e também ajudando pessoas a terem os seus produtos digitais, cursos online e outros produtos digitais também. Então eu decidi pegar o meu conhecimento e colocar aqui em formatos de cursos, em formato de posts, para que vocês também possam se divulgar melhor, aumentar as vendas e fazer as coisas da maneira que vocês possam ser mais produtivos, né? Então é isso, assim, resumidamente, essa é a minha história. O nome do livro é O Mito do Empreendedor. Eu acho que para vocês aparece ao contrário, né? Mas é O Mito do Empreendedor. Então leiam. Isso, obrigada. Então hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre planejamento de Páscoa. Quero conversar com vocês de 6 etapas de um planejamento, não só de Páscoa, como de uma data especial como um todo. E o Meladinho foi ao contrário, você formou em marketing para depois ir para confeitaria. Tá, não tem muita experiência no marketing, legal. Legal. Oi, Sheila. Então vamos lá, gente. Eu separei aqui 6 etapas de planejamento de Páscoa e eu vou passar isso para vocês. E vou também aproveitar e colocar no meio aqui algumas dúvidas que as pessoas mandaram para mim em relação a esse assunto. Oi, Nina. Legal. Esse livro vocês podem comprar
pela internet ou em livraria, tá? Nem toda livraria vai ter ele a pronta entrega, mas acredito que a maioria tenha. Mas vocês podem procurar pela internet. Legal, então vamos lá. Gente, são 6 etapas. Prestem atenção, pega papel, caneta, anota, porque isso é muito importante para que vocês possam aí ter uma Páscoa mais lucrativa, né? E o meu objetivo com vocês é que vocês saibam o que fazer para não ficar passando noite em claro. Tem alguém aqui que passa a noite em claro? Trabalhando no Natal, trabalhando na Páscoa ou mesmo nas encomendas de final de semana? Escreve eu aí pra mim se vocês costumam passar a noite em claro ou indo trabalhar até tarde da noite. Ixi, tem bastante gente. Vamos melhorar isso, tá? Já passei, eu. À noite não. Quando dá 1 da madrugada, meu corpo começa a dar pane. Meu marido ouviu e mandou falar eu. Então tá bom. Então fica até o final, que eu acho que vai ter algo que te interessa muito aí, pro seu marido parar de brigar com você por conta disso. Não durmo. Eu choro, fico super estressada, abuso das minhas filhas, terrível. Sempre faço isso, terrível. Gente, já passei noites em claro. Meu marido tá assistindo aqui também, ó. Ele tá rindo muito, porque ele sabe o quanto de noites em claro eu virei até eu descobrir, né, como fazer para parar de passar noites em claro. E algumas bastante vezes ele ficou comigo até tarde. Não chegou a passar noite em claro comigo, mas ficou comigo até tarde, ele me ajudando. Meu marido fala que sou louca. Já fiquei na Páscoa 72 horas trabalhando direto. Isso é super perigoso. Isso é muito perigoso, porque você pode realmente entrar em colapso. Legal. Então, gente, assim, já passei noites em claro, passei noites em claro no Natal, principalmente, e não foi nada bacana. Depois tiveram outros anos também que eu passei noites em claro em outros momentos, né, da confeitaria, e eu sei que não é fácil. A gente acorda, assim, às vezes a gente passa a noite em claro e aí no dia seguinte a gente ainda tem que entregar algumas coisas, então não dá pra dormir. E já teve muitas vezes de eu ir dormir, tipo, 5 da manhã pra levantar às 7, sabe? Só dar uma descansadinha no corpo mesmo e voltar a trabalhar. Então é muito complicado isso, porque a gente fica com a sensação de que a gente bebeu, a gente perde completamente a sensibilidade e é muito perigoso porque a gente está trabalhando perto de fogão. Então, faca, muitas das vezes, pra gente picar alguma coisa, dependendo do que estiver fazendo ali, fruta para colocar dentro de um recheio de bolo. Isso é muito perigoso. Imagina que você bebeu uma quantidade de álcool muito grande e você tá lá, né, picando as coisas, mexendo com coisas que podem cortar ou então mexendo no fogo. Então, isso é muito sério, tá? E depois a gente fica doente, é isso mesmo. Então, vamos mudar isso, tá bom? Eu vou passar aqui as 6 etapas para vocês, eu espero que já ajude. E depois eu vou contar para vocês como que vocês podem aprofundar nisso, que eu acredito que vai ser bem importante. Colocando essas 6 etapas em prática e colocando outras coisas também que eu fui pegando ao longo da minha experiência, eu consegui, ao longo desses 7 anos, né, quando foi chegando nos últimos anos em que eu estava trabalhando, eu já estava conseguindo uma renda média de 6 mil reais, uma renda não, um faturamento. Um faturamento de 6 mil reais por mês, eu não tinha funcionários nesse momento. E aí, na Páscoa e no Natal, eu conseguia fazer esse faturamento e ir para 11 a 13 mil. Então, gente, o que é possível para mim também é totalmente possível para vocês se vocês tiverem estratégia, se vocês tiverem esse passo a passo, né, de alguém que já foi lá, já fez e colocou aquilo ali dentro de um método, tá? Então isso é bem importante, me ajudou muito. Quando chegou no final, eu já não passava mais noites em claro, eu já produzia muito mais em menos tempo e eu já tinha definido um cardápio mais enxuto, né? Outro dia eu coloquei isso aqui para vocês
E um monte de gente me chamou achando interessante a questão do cardápio enxuto e realmente isso faz diferença, tá? Então vamos para 6 etapas. A primeira etapa é você fazer a escolha dos produtos. Então é pensar o que você vai vender na Páscoa, quais são os sabores, quais os tamanhos dos ovos que você vai fazer, se você vai fazer ovos, se você vai só fazer bombons. E aí tem gente que está começando agora. Tem gente que me mandou mensagem dizendo assim, olha, eu tô querendo começar agora. Como que eu faço? Por onde que eu começo? Será que a Páscoa é interessante? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende se você tem um pouquinho de dinheiro para investir. Porque para Páscoa, dependendo do que você for fazer, você vai precisar investir em formas, porque senão você não vai conseguir dar conta de produzir. Não tem como você fazer a casca de ovo sem investir em formas, né? Mas dá para você fazer algumas coisas para Páscoa pensando em outros tipos de produto. Então você pode fazer ovos de Páscoa, você pode fazer bombons, você pode fazer trufas e você pode também optar por fazer brigadeiros. Você de repente não precisa mudar totalmente a sua linha de produtos para você trabalhar na Páscoa, mas você pode fazer decorações diferentes, usar embalagens diferentes, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Mundo Doce Gourmet disse aqui, nosso máximo que já vendi por mês foi 1.800. Falta estratégia, tá? Falta estratégia, porque dá pra você vender mais. Dá pra vender muito mais. Então, é lógico, às vezes a gente tá começando, não dá pra gente ficar comparando, né? 5 anos, 7 anos de experiência. Então, no começo eu também não vendia muito, depois eu comecei a fazer casamentos, depois eu decidi trocar, decidi parar de fazer casamentos, abri a minha doceria, né? Então, assim, foram muitas experiências realmente ao longo desses 7 anos e aí eu fui sempre crescendo, né? Então eu procurava sempre observar quando que estava a minha renda, se a minha renda estivesse diminuindo, se eu estivesse diminuindo as minhas vendas, opa, já ligava o pisca-alerta aqui para eu saber o que eu tinha que fazer. E aí como que eu podia divulgar alguma coisa, se eu ia colocar um produto novo, se eu ia fazer alguma parceria, enfim, eu já começava a pensar e ter ideias do que fazer para não deixar esse rendimento cair. Então ele tinha lógico que tinha as oscilações, até por conta da época do ano, né? Mas dá pra você aumentar isso sim. Só 8 meses de confeitaria, tá bom? Mas dá pra você crescer, tá? Dá pra começar do jeito certo, que é isso que é mais importante. Você não precisa ficar quebrando cabeça, igual eu fiz, né? De demorar alguns anos aí pra entender o caminho ali das pedras, tá bom? Então, escolha dos produtos. Cuidado com o excesso de variedades, tá? Tem gente que me perguntou, o que é mais interessante? Deixar o cliente escolher e montar o ovo do jeito que ele quer, com os sabores que ele quer, com os confeitos que ele quer, ou eu colocar os produtos já prontos, né? Os sabores já prontos. Vão ser esses sabores aqui, qual você quer. Eu faria os sabores prontos e o cliente escolhe entre os sabores que tem, para você não enlouquecer de ficar, de quem quer quem, fulano quer tal sabor, mas o ciclano quer o outro, mas ele quer o ovo com recheio de doce de leite, porém ele quer com granulado, o outro quer recheio de doce de leite, mas ele quer com confete. Você vai enlouquecer se você fizer isso. Então depois de um tempo eu comecei a definir os sabores e poucos sabores, e aí as pessoas escolhiam entre aquilo que tinha. Então, você realmente analisar para ver o que o seu público está buscando ali, o que ele gosta mais dentro desse período que você já trabalha, tá? Se você está começando agora, procura saber quais são os sabores mais vendidos, que as pessoas ali que estão perto da sua região mais vendem. E aí isso já vai te ajudar para você começar definindo e não ficar enlouquecida aí na Páscoa. Não gosto de colocar muitos sabores, Thaís. Na última Páscoa que eu fiz, eu tinha 5 sabores. Só 5. Aí ele está dizendo que fez isso e nunca mais. 2 cascas diferentes, recheios diferentes. Nossa, já fiz isso também. De recheios para os ovos de colher, eu fazia também. Eu fiz de colher e aí eu fiz 2 tamanhos. Então eu tinha o ovo pequenininho e o ovo grande, então era o ovo P e o ovo G. E aí eu já sabia quanto que ele ia ter de peso recheado. E aí tinha a meia casca, que daí ela era recheada e ia com a colherinha e tal. Eram essas opções, tá? E a meia casca só era no tamanho G, ou seja, só tinha 2 formas, tá?
10 opções já escolhidas, devia enxugar mais? Sim, eu enxugaria mais. 5 sabores para mim foi o ideal. E eu consegui produzir, terminei tudo antes do tempo. Minha semana da Páscoa foi super tranquila e eu faturei mais do que o ano anterior, que eu tinha feito um pouco mais de variedades, tá? Os anos que eu fiz mais variedade foram os anos que eu mais trabalhei e menos lucrei. Você não consegue saber quanto você compra de ingredientes, vira uma confusão. Bom, a segunda etapa do planejamento é você pesquisar a embalagem. Então, aí para a parte das embalagens. Faz o teste para você não ter surpresa de última hora. Então, compra lá uma embalagem, compra antecipadamente, faz o teste, produz um ovo, vê se cabe, vê se dá certo. E aí, para você não ter surpresa ali de chegar na hora de entregar, falar, não, se agora não serviu, não deu certo, não fechou, não encaixou, e aí você já comprou um monte, agora não dá mais tempo de trocar, e aí você vai ficar bem perdida. Isa tem 3 anos que não trabalha com ovos. Os ovos tradicionais com casca recheada ainda são uma boa opção ou não? Se eu fosse trabalhar hoje com ovos de Páscoa, eu iria fazer do mesmo jeito que eu fiz no último ano. O ovo grande, que nem era tão grande assim, mas ele era recheado com as duas cascas. O ovo pequeno, recheado com as duas cascas. E o ovo grande, que era só meia casca, ovo de colher. Então era assim que eu fazia. E eu faria da mesma forma hoje. Quais sabores mais vendáveis? Precisa pesquisar como é que tá o mercado hoje, porque eu tô por fora. Eu vejo vocês fazendo, por exemplo, os bolos com cobertura de chantininho. Eu não sei fazer o chantininho. O chantininho é algo que eu não peguei essa época. Vou falar sobre isso, Thaís. Estou querendo fazer somente brigadeiros e palha italiana, tipo 5 sabores de cada. Faz uma decoração para entregar, coloca as caixinhas com algo de Páscoa, coloca a palha italiana embalada numa embalagem que remeta a Páscoa e tá tudo certo. Ninho com Nutella, acho que deve ser interessante. Aí vai depender do seu público, tá? Porque se o seu público gosta de coisas mais doces ou não. Ninho e Nutella normalmente são produtos mais doces. O meu público não gostava de coisas doces. Eu até brinco, né, que meu pai sempre falava pra mim assim, seus doces faltam açúcar, mas meu pai não era meu público. Então, eu seguia o que meu público gostava. A gente tem que pensar nisso também, tá? Não dá pra gente só fazer aquilo que a gente acha gostoso. A gente tem que lembrar se é o que o nosso cliente vai querer comer. Vou tentar lembrar, Nina, quantos gramas tinha o P e quantos gramas tinha o G. Vamos fazer assim, ó, se der tempo eu dou uma olhadinha aqui e, e aí eu vejo aqui porque eu ainda tenho acho que eu ainda tenho o folderzinho onde eu tinha, mas se eu não me engano o P ficava com 400 gramas e o G ficava com 800, mas eu vou olhar lá, eu vou ver. Então vamos lá. Então a segunda etapa é embalagens, tá, gente? Procura, faz teste, prepara alguma coisa, coloca ali para você não ter surpresa. A terceira etapa são os testes das receitas, para você ver se vai ficar bom, para você ver se a combinação vai ficar boa. Alguém colocou aí as cascas amolecem, né? Teve um ano que eu quis colocar um recheio de... Era um brigadeiro branco com geleia de framboesa. Mentira, não era brigadeiro branco não, era brigadeiro preto. Ficou uma delícia o sabor, mas ele durava menos tempo. Então, esses testes vão ser nesses momentos que você vai fazer. Se eu colocar uma geleia, vai ficar bacana? Vai durar mais? Vai durar menos? Como que vai funcionar isso? Então, eu usava uma geleia pronta, que eu comprava pronta, que era importada, e aí colocava um pouco do brigadeiro e a geleia, mas como a geleia tem mais umidade, fazia com que o ovo durasse menos tempo. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Aí eu já tinha, eu gostei muito do sabor, então eu decidi manter mesmo assim, mas eu deixei esses para produzir por último. E aí produzia bem perto da data da pessoa retirar. Me deu mais trabalho, tá? E no último ano eu não fiz ele.
Quando a casca amolece, a temperagem não tá legal, tá? E aí precisa treinar um pouquinho mais a técnica de temperagem para a casca não amolecer. Ovo com brownie legal. A live vai ficar salva, fica aqui 24 horas, tá bom? Se vocês me derem bastante coraçãozinho, eu ponho ela no YouTube depois. Então vamos lá, gente. Então a terceira etapa, testem as receitas. Para você ver durabilidade, aproveita os momentos de teste para que vocês possam ir tirando fotos de todas as etapas. Então, fez lá, tá lá derretendo o chocolate, fazendo a tempera, tira foto daquele chocolate derretido que dá água na boca de todo mundo. Aí fez a casca, tira foto, recheou, tira foto. Depois tira foto dele na embalagem, tira foto dele cortado para as pessoas verem como é que fica o recheio depois. E aí você vai poder usar essas fotos depois numa outra etapa, tá? A quarta etapa é o cálculo de preço. Eu não consigo passar para vocês aqui, porque tem uma série de elementos de como se calcula preço. E aí você precisa incluir isso. Teve uma pessoa que me mandou uma mensagem hoje com uma foto de um produto dela e eu mandei de volta falando, tá muito barato. Se você estiver cobrando muito barato, primeiro, tem pessoas que não compram porque tá muito barato. Porque as pessoas desconfiam, o brasileiro tem isso, tá, gente? Vocês falam que as pessoas não querem comprar por causa da crise, as pessoas reclamam porque tá muito barato e tal. Tem gente que não compra porque tá muito barato. E é com esse público que eu gostaria muito que vocês conversassem. Porque são pessoas que valorizam a qualidade, o seu trabalho, reconhecem o que você faz, reconhecem os detalhes, reconhecem se você está indo estudar para se aprimorar. Então, é esse público que eu gostaria que todos vocês aqui tivessem contato constante, que vocês vendessem para essas pessoas. E aí, se você está colocando lá muito barato para ver se alguém compra, porque você está com medo de não vender, vamos mudar essa estratégia. É importante você conhecer o seu público e você saber como se divulgar para ele, para que ele entenda e compre e pague o valor que você cobra, que é o valor que você precisa ter lucro. Toda empresa precisa ter lucro. Se você não tem lucro, você tem um hobby, você não tem um negócio. E se você não tem lucro, você está se escravizando, vamos falar a verdade, né? Você está aí se prendendo dentro de um trabalho que você vai começar a fazer dívidas. E você faz essas dívidas sem perceber, isso é muito sério. E aí a hora que você vê, você tá lá esgotada, doente, com o cartão estourado, sem dinheiro nenhum e sem saber o que fazer para sair disso. Então é muito importante que vocês aprendam a calcular o preço dos produtos de vocês, tá? Não importa se é da Páscoa ou se é de qualquer outro. É importante que vocês saibam calcular de uma forma que vocês tenham um lucro. Então vocês precisam considerar a hora de trabalho de vocês, os ingredientes com todos os pesos e o tempo de trabalho, as embalagens, quanto que usa de gás, que usa de energia elétrica, tudo isso é importante e tem que estar constando lá. Porque senão vocês vão perder dinheiro ao invés de ganhar, tá? A quinta etapa, prepare o seu cardápio para divulgar. Então, coloque lá no seu cardápio qual é o prazo máximo, né? Qual que é o dia limite para as pessoas fazerem o pedido delas, para que vocês tenham tempo de preparar isso sem correria. Então eu sempre colocava ali para Natal, 2 semanas antes, para Páscoa, dependendo de como eu tava ali, de como tava o mês, o máximo que eu deixava de limite é 1 semana antes, mas normalmente eu sempre punha 10 dias antes, que era para ter tempo realmente de produzir com calma, até porque você pode produzir as cascas anteriormente. E aí também me mandaram uma pergunta, como armazenar essas cascas para poder produzir elas antecipadamente? E aí, inclusive, a pessoa me disse que não tem ar-condicionado. Então, uma boa técnica de temperagem, não tem como ensinar vocês isso aqui. Cada chocolate vai ter lá a temperatura ideal, tá? Então, é importante que vocês tenham uma pedra, né, esqueci o nome, daqui a pouco vem o nome. É importante que vocês tenham ali essa pedra, que ela esteja fresca. Cuidado com a água, para que você faça a temperagem, mas cada chocolate, ele vai ter a temperatura ideal. Então é importante que você tenha um termômetro para você colocar ali no chocolate e fazer o trabalho do chocolate, para que você possa fazer uma temperagem ideal. Isso vai ajudar a deixar a casca bem firme e com brilho.
E aí você pode, fez a casca, você pode comprar aquele papel, que é o próprio para colocar, que parece um alumínio bem fininho, é o próprio para colocar o chocolate. Você pode colocar embaixo e aí você coloca a casca virada. Eu colocava em caixas aquelas caixas plásticas organizadoras. Eu tinha um monte daquelas caixas. Então eu colocava a casca, papel alumínio. Não é papel alumínio que chama, mas é aquele papel alumínio mais fininho. Depois eu colocava outra casca em cima e ia fazendo dessa mesma forma. Então eu tinha várias cascas e deixava num ambiente onde não pegasse sol. Deixava fechado e onde não pegasse sol, porque daí o calor da minha cidade não ia derreter. Tá? E aqui é quente, tá, gente? Aqui é muito quente. Pra vocês terem uma ideia, Araraquara é conhecida como a morada do sol. Então é muito quente, mas eu deixava dentro do lugar onde eu tinha o meu estoque. E aí eu deixava tudo fechadinho para que não pegasse sol diretamente ali, e aí não derretia. Então eu fazia isso, depois eu vinha recheando as cascas, e aí eu fechava quando os ovos eram, eu entregar os ovos com as duas cascas, então aí eu vinha fechando com o chocolate temperado de novo, tá? Então era assim que eu fazia, que vocês podem fazer também. Aí eu começava a produzir essas cascas antes. Então dava pra, que é o que demora mais, né? Dava pra fazer antes. E a sexta etapa é você cuidar da divulgação. Então você vai pegar todas as fotos que você tirou, você pode entrar em contato com alguns lugares para fazer degustação. Então você pode pegar a casca que você preparou para tirar foto, corta em pedacinhos pequenininhos, leva em alguma loja, faz degustação. E aí deixa lá os seus cartões ou o seu cardápio ali para as pessoas olharem e fazerem as encomendas delas. Então, normalmente quando as pessoas experimentam, se tiver gostoso, elas vão comprar. Tá? Então, era isso que eu fazia para fazer a minha divulgação. E aí entra a questão da data, como escassez, para as pessoas encomendarem logo. E se você estiver fazendo a ficha técnica direitinho, você sabe quanto tempo você tem para produzir cada coisa. E para você não passar a noite em claro, você vai precisar estabelecer esse limite. Então, se você sabe quanto tempo você demora para produzir, você sabe até quanto de encomenda você pode aceitar. E aí você pode colocar lá, né? Encomendas até tal dia ou até que tem horário na agenda. E aí as pessoas elas vão se apressar para encomendar, porque elas vão ficar com medo de ficar sem. E você não está mentindo, você está falando a verdade. E aí você coloca tanto a sua saúde quanto a sua família em primeiro lugar, porque eles são mais importantes. E aí vocês são mais importantes, né? Tanto você quanto a sua família. Então você não vai ficar trabalhando além do horário porque alguém decidiu pedir de última hora. As pessoas se antecipam, você produz com mais tranquilidade, você consegue se organizar melhor, com isso você tem mais lucro e assim você vai fazendo tudo fluir de uma forma mais organizada. Então deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Colocar os ovos na geladeira vai deixar a casca opaca, tá? Porque o chocolate vai suar, vai pegar o gosto das outras coisas, ele vai estragar mais rápido por causa da umidade. Isso, olha os sabores do ano passado, que é um caminho bom. Pode fazer enquetes no Instagram. Vai ficar salva, Marina. Se vocês me derem bastante corações, eu vou colocar no Instagram, no YouTube, tá bom? Estou pensando em colocar apenas uma opção de ovo de colher. Por ser menor, as pessoas comem mais rápido e não tem perigo de estragar. Ótimo. Você pode também colocar um carimbinho de validade, tá? Na parte de baixo da caixa, onde você entrega. Então, você pode entregar e colocar a validade. Aí, se a pessoa for comer depois, né, você não se responsabiliza. Sabores cítricos depende de como você vai fazer, tá? Você pode fazer com raspa de limão siciliano, que fica muito bom. Usou fracionado e mesmo assim amoleceu? Qual a temperatura média aí no calor, Thaís?
Pode já ir postando as fotos, não precisa esperar sua Páscoa, não precisa esperar sua Páscoa, não. Eu tenho alunas que já estão fazendo e já estão recebendo pedidos, mesmo para antes, bem antes da Páscoa. Já estão divulgando e já estão vendendo. Juju, aumenta o preço aí, calcula isso direitinho para você não ter prejuízo. Pode começar a fazer para postar. Como faço para conhecer meu público? Ingrid, eu tenho um curso que chama Doces Clientes, que é onde eu aprofundo ali para você conhecer o seu público, para você saber como divulgar para ele, para você aprender estratégias de como usar o Instagram para trazer novos clientes para você, pessoas que querem o que você faz, mas que não sabem que você existe. E aí você também vai aprender a fazer posts, tanto fazer a imagem dos seus posts de uma forma que fique mais profissional e que fique mais apetitosa, que dê vontade nas pessoas de comprarem, quanto de fazer os textos também, para que você possa se conectar com essas pessoas, elas falam, nossa, tá falando comigo, nossa, finalmente alguém que me entende. Então você vai conhecer o seu público lá, mas a ponto de saber o que ele quer além do doce que você vende. Porque a gente acha que as pessoas querem comprar doce. Não, as pessoas não querem comprar doce, elas querem comprar tranquilidade, elas querem comprar que você entrega no horário, elas querem comprar, no caso de quem trabalha com noivas, as noivas querem comprar a segurança e a certeza de que você entrega. Imagina ela chegar lá na festa do casamento dela e você não ter entregado os docinhos dela. Então, quando a gente conhece o nosso público, a gente enxerga além do que ele está dizendo para você. E isso é muito importante, faz total diferença para você começar a vender para eles sem pedido de desconto. E eu acho muito legal, eu fico muito feliz quando minhas alunas me mandam mensagem e falam assim, eu fiz uma venda e eu usei aquele gatilho que você me ensinou lá no curso e não teve nenhum pedido de desconto. O cliente fechou na hora sem reclamar. Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. E era o que eu usava já lá sem saber que existiam essas técnicas todas que eu fui aprender só depois. Se eu vou dar uma live de como calcular preço? Não. Eu tenho isso dentro de um curso que chama Doces Lucros. É tudo sobre precificação ali. Você vai aprender a fazer a ficha técnica, você vai aprender a calcular o preço de venda do seu produto. Você pode calcular ele por quilos, pode calcular ele individualmente, por exemplo, a unidade de um brigadeiro ou o cento do brigadeiro. E você também vai aprender ali a começar a separar suas finanças pessoais do negócio. Que isso foi uma grande dificuldade que eu tive quando eu trabalhava com isso, porque eu misturava tudo e eu não sabia para onde estava indo o meu dinheiro. Na verdade, eu já estava ganhando muito bem, mas eu não sabia separar essas duas coisas. Então, isso é fundamental para que vocês consigam crescer o negócio de vocês de uma forma sólida, tá? E aí eu vou falar para vocês aqui de uma oportunidade que também tem o como calcular o preço, tá bom? Fica mais um pouquinho aí que eu já te falo. A Silvia tá dizendo que fez as cascas e armazenou no ano passado e foi maravilhoso. Mármore, isso mesmo. Mármore e granito, é granito. O mármore ele é poroso, é o granito. Isla Doces, você aconselha o uso de... Não sei o que é isso, não sei nem pronunciar, é Mycrio? Me fala o que é isso. Papel chumbo, isso mesmo. Tá vendo, gente? A gente fica muito tempo sem trabalhar com uma coisa e a gente vai esquecendo os nomes. Se o chocolate só pode ser o temperado, depende. Como eu cobrava um preço mais alto dos meus ovos, eu só usava o chocolate temperado. Porque o chocolate fracionado, a casca, ela fica um pouco mais grossa, né? Eu usava aquela forma que tinha silicone. Então, a casca de chocolate, ela fica um pouquinho mais grossinha, né? Deixa eu ver aqui o que eu poderia comparar. Vai, essa parte aqui da lapiseira. E aí, para um chocolate fracionado, ele não derrete tanto na boca quanto o chocolate nobre. Então, eu vendia realmente o chocolate nobre.
Porque justamente eu já conheci o meu público e eu sabia que eles queriam algo mais premium, tá, gente? E aí eu também cobrava por isso. Papel chumbo, tá? Não é papel manteiga, não. Papel chumbo. O papel manteiga eu usava pra colocar, por exemplo, quando eu ia fazer bombons, e aí eu colocava ele ali, ou na hora de cobrir, por exemplo, um pão de mel, alguma coisa assim, aí eu usava papel manteiga e papel manteiga no fundo da assadeira de bolo. Mas esse que eu falei agora é o papel chumbo. Geladeira não, gente. Chocolate não gosta de geladeira. Queria colocar esse ano algum brinde ou brinquedo no infantil. Eu não sei como que é a sua procura. Eu tinha muito pouca saída de ovos infantis, até porque as crianças também gostavam dos meus ovos recheados, então era bem difícil ter algum. Aí o que eu fiz? Teve um ano que eu coloquei uma opção que era a casca, as duas cascas do ovo e dentro era mini confete. Lotava de mini confete assim até a tampa e fechava assim e passava papel chumbo e colocava numa outra embalagem, que era mais específica para criança. Foi o que eu fiz, mas as crianças também gostavam dos recheios. Forra a caixa com papel manteiga. Coloca as cascas embrulhadas no papel chumbo. Não, só colocava assim para não ficar em contato direto com o plástico. Forra a caixa e aí coloca a casca. Se ela estiver bem temperadinha, ela não derrete. Ingrid, para conhecer seu público, acho que eu já respondi, né? Acho que foi você que tinha perguntado. O chocolate fracionado ele aguenta um pouco mais o calor, só tem essa preocupação de se a casca estiver mais grossa, ele não vai ser tão gostoso, tá? Validade de um ovo depende do recheio, tá? Se for só o chocolate, ele vai ter praticamente a mesma validade do que está na embalagem. Pode considerar um pouco menos porque você vai manipular ele e aí pode ter alguma contaminação. Mas o que vai depender mesmo é o que você vai colocar de recheio. Ovo sabor pão de mel é muito bom. Eu tinha, um dos meus era esse. Cláudia tá perguntando se eu faço aulas online. Cláudia, eu não faço aulas de receitas, tá? Na verdade, eu tô aqui para ensinar vocês a venderem mais, aumentar vendas, vender todo dia, calcular o preço certo, porque já tem bastante gente fazendo cursos de receitas. E eu acho que é muito importante, né? Eu falo muito isso aqui, né? Não sei quem que já me ouviu falando isso, mas eu falo muito isso. Não adianta você saber fazer bolos e doces gostosos e bonitos. Se você não souber vender, você só vai fazer bolos e doces gostosos e bonitos. 39 graus. Aqui é por aí também, tá, Vânia? Cobra o sinal de 50% ou não? Depende do que você está acostumado a fazer com as pessoas aí. Embalagem também é bom padronizar, Elis. Senão acontece isso mesmo, você fica com estoque. Obrigada, da aula sim, é maravilhosa as aulas da Isa, obrigada. Eu tenho as aulas dentro dos meus cursos, tá? A Elis tem os 3 cursos. A Elis é minha aluna nota 10. Que curso é esse? Eu quero. Então vamos lá, ó. Eu falei aqui já do curso Doces Clientes, que é um curso para você aprender a conhecer o seu público, se divulgar melhor. Do curso Doces Lucros, que você vai ver tudo sobre precificação,
separar as finanças do pessoal e do trabalho, para você crescer de uma forma sólida. E também tem uma parte de metas lá que eu acho bem bacana. E se vocês gostaram das dicas de hoje, tem como vocês aprofundarem nisso, tá? Eu tenho um curso que ele chama Doce Rotina Lucrativa, que eu aprofundo ali em datas especiais, mas não só com foco em datas especiais, tá? Ele não vai ter o foco ali só na Páscoa, por exemplo. Eu vou colocando ali para vocês, eu aprofundo em todas essas 6 etapas que eu passei aqui para vocês. E eu também vou contando um monte de exemplo de coisas que eu fazia para congelar, para ser mais produtiva, para produzir mais em menos tempo, para aumentar o meu lucro, para não ficar enlouquecida com os clientes. Enfim, eu conto ali todos os meus bastidores de 7 anos, incluindo a parte das datas especiais, para que vocês possam produzir mais em menos tempo, ter mais lucro e curtir o que é mais importante, que é a família de vocês. Não adianta você ganhar um monte de dinheiro e não saber para onde ele está indo, porque está preso em equipamento e você não sabe, ou porque você está fazendo compra errada, ou porque você está comprando muito estoque. Então é muito importante que vocês saibam fazer essa rotina. E aí tem esse curso em que eu aprofundo tudo isso, tá? É uma forma ali, um método que eu criei para você também conseguir chegar à sua renda de 6 mil em média. E aí nas datas especiais você pode dobrar isso, né? Datas especiais como Páscoa e Natal, que são as mais lucrativas, né? Só que aí a gente consegue ter um lucro muito alto, mas aí a gente fica doente porque trabalhou demais. Então, para tudo tem o equilíbrio. E tem um método para você fazer isso, para você conseguir produzir mais em menos tempo. Então, esse curso, gente, ele tá ainda hoje com o preço de R$ 297. Você pode parcelar isso em 12 de R$ 29,70. Não parcela no boleto, tá? Para parcelar é só no cartão. Tem a garantia de 7 dias, então se você comprar o curso, dentro de 7 dias você não estiver satisfeita com o conteúdo, você pede seu dinheiro de volta e devolve, tá tudo certo, tá bom? Você pode continuar me acompanhando aqui, não tem problema nenhum, né? Mas das pessoas que assistiram realmente, porque não adianta só comprar o curso, tá, gente? Tem que assistir. Das pessoas que assistiram o curso e colocaram em prática, elas estão tendo realmente muito resultado, né? A Elisa é uma aluna minha aqui que percebeu logo no início do curso que estava fazendo algumas coisas erradas em relação à escolha da embalagem. Então, é muito importante que vocês aprendam isso mais profundamente. E eu uso as datas especiais ao longo do ano inteiro. Lá no meu método, eu estou explicando como que vocês vão montar as campanhas de vocês ao longo do ano inteiro para vender todos os dias e como que vocês usam as datas especiais para aumentar o faturamento. Só que ao mesmo tempo não adianta só mostrar isso para vocês e vocês ficarem enlouquecidas com a rotina. Então ali eu mostro como que eu fazia para produzir mais em menos tempo, mesmo sem ter funcionário. Por que eu estou fazendo isso? Para preparar vocês, para quem quiser ter uma doceria, para que vocês possam ter. Para que vocês ganhem dinheiro, se preparem, juntem dinheiro para poder comprar os equipamentos necessários, para poder ir para um lugar e alugar com segurança, para daí sim começar a contratar gente para ajudar vocês. É um passo de cada vez, tá? Mas é possível que vocês tenham uma doceria, que vocês encontrem os funcionários certos para ajudar vocês, funcionários que tenham os mesmos valores que vocês têm na empresa de vocês, que vão atender os seus clientes assim como vocês atendem muito bem. Tá? Então, tudo é método, tá, gente? Tudo é um processo aqui para fazer. E aí, para quem quiser se aprofundar e buscar realmente essa renda que eu tô falando para vocês, que é totalmente possível, é só uma questão de organização, é só me chamar no direct a hora que a gente terminar aqui, que eu passo o link para vocês fazerem a compra, tá? E aí, se alguém quiser algum dos outros cursos, não, eu quero doces clientes, eu quero doces lucros, eu posso tirar dúvidas também e passar o link de compra para vocês pelo direct. Como eu comecei, se eu tive muita dificuldade, Cláudia, eu sou nutricionista e eu vi que dentro da nutrição, trabalhando em consultório, eu não conseguiria aumentar minha renda, além daquilo que eu já estava ganhando. E aí a gente ia casar, né? Eu ia casar, a gente não, né? Eu e meu marido, a gente ia casar, e eu comecei a ficar preocupada, eu queria aumentar minha renda, e eu sempre gostei muito de testar receitas, sempre. E aí eu decidi começar. Então no começo não foi fácil, eu comecei a divulgar do nada e eu ainda tinha que tomar cuidado como que eu ia divulgar, porque eu não podia falar para os meus pacientes que eu estava fazendo isso, porque eu trabalhava numa clínica de obesidade. Trabalhava numa clínica que fazia cirurgias de redução do estômago para as pessoas emagrecerem. Então eu tinha que tomar muito cuidado onde eu ia divulgar
para não chocar, né? E isso também acabava me atrapalhando um pouquinho. Eu tive muita dificuldade, sim. Depois eu tive meu filho, e em 2010 voltei a trabalhar quando ele tinha um mês. Eu tinha feito cesárea. Então, assim, eu passei por muitos perrengues. Mas hoje eu vejo assim o quanto isso me ensinou, quanto foi importante. Tudo que a gente passa tem um motivo, tá? E a gente deve sempre olhar para a solução, para buscar a solução e para buscar como que a gente pode resolver aquilo. A Estela tá dizendo aqui, ó, eu fiz o curso Doces Lucros e graças a Deus minha renda aumentou muito. Que bom, Estela. Ah, uma manteiga de cacau, dispensa o uso de pedra. Não tinha isso na minha época, tá bom? O meu era na pedra diretão mesmo. Legal. É caro, tem que medir certinho, senão perde o produto. Tinha uma manteiga de cacau que eu usava quando eu queria fazer decoração com chocolate branco e aí colocar o corante para chocolate, eu usava manteiga de cacau para deixar ele mais fininho. Ludmila, acho que você pode usar o papel alumínio. O papel manteiga ele não vai dobrar direitinho. O papel alumínio é mais flexível. Tem o kit confeiteiro, muito legal para criança. Legal. Tem alguém que tem alguma dúvida sobre o curso, gente? Meladinho Doces, assiste depois a gravação, tá bom? Para pegar aí o que você perdeu. O legal é que o uísque ele aumenta a durabilidade do produto, por causa do álcool mesmo. Vou fazer os cursos. Bem-vinda, Isla Doces. A Teoria das Balas, assiste a gravação depois, tá bom? Eu antecipava as cascas com mais ou menos 2, 3 semanas antes da Páscoa, eu já começava a fazer. 6 mil por mês era a média, tá? Então, assim, janeiro, que era um mês fraco, era onde eu ganhava 3 mil. Depois tinham outros meses que era um pouco mais fraco, era 5, mas normalmente ia de 5 a 8 na maior parte dos meses. E então por isso da média de 6 mil. E Páscoa e Natal variava entre 11 e 13 mil. Então dá para vocês produzirem muito, 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 mesmo que vocês não tenham funcionários, tá? Aí ele está dizendo aqui, esses cursos são um mega investimento, só alavanquei depois do curso. Trabalhava, mas não recebia justamente por isso. Obrigada, Elis. A Nina tá dizendo aqui, se não fosse seu curso Doces Clientes, Doces Lucros, estava ferrada, calculava tudo errado. A Nina é uma aluna muito especial, né, Nina? Poderia fazer um curso para quem pretende abrir uma doceria? Poderia. Vou anotar aqui. Gente, vocês podem me mandar, viu, inbox, o que vocês estão precisando, que eu posso começar a elaborar cursos desse jeito, né? Eu posso, inclusive, que eu acho que é mais vantajoso para vocês, não um curso gravado para vocês abrirem doceria, mas um curso em que a gente possa se encontrar online, ao vivo. Claro que esses encontros ficam gravados, mas que vocês possam ter acesso depois para assistir a gravação e pegar mais detalhes. Mas quando a gente tem encontros online ao vivo, vocês podem perguntar ali diretamente para mim na hora. Isa, e no meu caso, como é que eu faço? Isa, eu trabalho com esses produtos, o que você acha que eu devo fazer? Isso é muito mais rico do que um curso online, muito mais rico. Então, eu acho bem bacana vocês começarem a pensar nesse formato, tá? Eu, de uns tempos pra cá, só invisto nesse formato de curso, em que eu possa estar ali. Hoje mesmo à tarde eu tive uma aula de uma mentoria, né, nesse formato, e aí eu enchi o meu mentor de perguntas, entendeu? E aí, o que eu faço no meu caso? Ah, o meu produto é esse, o que eu faço aqui e tal. É muito legal você poder perguntar
faz o seu negócio assim, ó, crescer muito mais rápido. Então vocês podem me mandar, que isso também ajuda eu poder elaborar isso melhor para vocês, tá? A Nina tá dizendo aqui, minha vida mudou totalmente, tá muito melhor, que bom. Com os cursos da Isa tive melhora sim, mas creio que tudo vai melhorar muito mais, vai sim, Dani. Minha internet travou, perdi a quinta etapa, qual foi, Isa? Silvia, aconselho que você assista de novo, se você só voltou agora, tem muitas coisas importantes, além das etapas, tá bom? E daqui a pouquinho o Instagram vai pôr a gente pra fora aqui, que vai dar 1 hora. Então, tô vendo aqui se tem mais alguma pergunta. 297 que eu falei agora é o curso Doce Rotina Lucrativa, que é esse onde eu ensino vocês a usarem as datas especiais, mas também a organizarem a rotina de vocês para produzir mais em menos tempo e alcançar essa renda média de 6 mil, que é o que eu tinha. E poder dobrar essa renda nas datas especiais como Páscoa e Natal. Eu anjo da guarda doce. Vambora, Silvia. Vambora. Começa a olhar como investimento, Silvia. Enquanto você ficar olhando como gasto, os cursos vão ficar para depois e você vai continuar no mesmo lugar. Seria ótimo, a Natália seria minha primeira aluna desse formato de fazer online ao vivo? Paulo, o assunto de hoje é planejamento, 6 etapas de planejamento de Páscoa. Mas eu aprofundei um pouco mais aqui, mostrando para vocês que vocês podem usar isso o ano inteiro. Perdeu só a 5, Silvia. A 5 é prepare o seu cardápio para divulgar. Obrigada. Tem mais alguma dúvida, pessoal, sobre os cursos? Eu acho que eu tirei todas as dúvidas sobre a questão mais técnica, né? Deixa eu ver aqui que eu anotei. Momento certo para começar a divulgar, já pode começar. Legal, Dani. É isso aí, gente. Então, quem quiser o curso, gente, logo logo ele vai subir de preço, tá? Porque esse curso está muito completo para continuar custando 297. E tem algumas coisinhas aí que eu quero fazer com ele. Então, não vou manter esse preço por muito tempo. Se vocês quiserem, é só me chamar no direct que eu passo o link. Vale a pena fazer panfletos ou hoje em dia a divulgação é mais pelas redes sociais mesmo? Eu apostaria mais nas redes sociais, mas se você tiver onde fazer degustação, aí vale a pena você ter um pouco de panfleto para deixar nesses locais. Legal, gente. Acho que é isso então. Então, quem quiser garantir aí esse preço, Deus e a Anatex colocam você no meu caminho bem na hora que eu tava quase desistindo. Que bom. A Ana é uma fofa também. Adoro a Ana, fiz a mentoria dela. E foi depois da mentoria dela que eu comecei a prestar atenção nessa questão de buscar só esses formatos de curso, que vale muito mais a pena. Inclusive a mentoria que eu entrego no outro Instagram, para quem não segue lá no outro, é @isatavares.isa. Lá eu falo um pouco mais sobre empreendedorismo e falo mais sobre produtos digitais, que vocês também podem ter, todos vocês. Mas foi depois da mentoria com a Anatex que eu comecei, que eu transformei o meu produto lá no formato de mentoria e hoje eu só invisto nesse formato, em que eu posso perguntar. Legal, gente. Então, para quem quiser garantir o preço aí de 297, me chama no direct que eu passo o link para vocês, tá bom? Vai ficar, Paula. Vai ficar 24 horas aqui e como vocês me deram bastante coraçõezinhos, eu vou pôr lá no YouTube, tá bom? Beleza, pessoal. Uma boa noite e um bom preparo de Páscoa aí para vocês. Espero que tenha clareado essas informações para que vocês realmente tenham muito lucro, não só na Páscoa, como nas outras datas especiais todas, tá bom?
Até mais!